Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Começa mais uma semana com o primeiro dia dela, o dia em que a Igreja celebra a vitória de Cristo sobre a morte, por isso esse primeiro dia se chama Domingo, palavra que só aparece uma única vez na Bíblia. Apocalipse capítulo 1, versículo 10, no dia do Senhor, o apóstolo e evangelista João tem uma visão na ilha de Patmos, o dia do Senhor, o Kyriake Hemera em grego, eis o dia que para nós é dia de alegria e júbilo. Que alegria estar diante da TV, eu do lado de cá, você do lado de lá, com seus entes queridos, oxalá, Deus seja louvado, para, pela 10ª vez, refletir sobre o primeiro dos novíssimos, o mistério da morte. Os novíssimos são as últimas realidades da aventura humana, morte, juízo particular e final, inferno e paraíso. Para abordar minimamente, da forma devida, essas realidades, vamos precisar, talvez, de 150 ou 200 programas. Já vamos no 10º programa, ainda temos um longo percurso. No programa anterior, nós terminamos de refletir longamente um grande acontecimento durante a vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou 3 pessoas durante sua vida pública. Estavam mortas e elas voltaram a viver. O filho da viúva de Naim, a menina jovem a quem Jesus Cristo disse, levanta-te, Talita cum, levanta-te, e Lázaro. Obviamente que o episódio mais portentoso, porque aconteceu com muitos judeus que passaram a acreditar em Jesus, foi o milagre da ressurreição de Lázaro. E também por outro motivo, Jesus amava de forma peculiar Lázaro, Marta e Maria, os 3 irmãos, em cuja casa, em Betânia, Jesus costumava se hospedar. Foi muito importante esse relato, é importante esse relato para nós compreendermos qual é a reação de Deus diante do mistério da morte. Deus se comove, Deus chora. Como diz o Salmo 115, é penosa para o Senhor a morte dos seus santos, dos seus amigos. Lázaro vem para fora. O mistério da morte, portanto, que até então tinha a sua última palavra na história do homem, a morte era a definitiva realidade, depois dela nenhuma, e nenhuma tão forte como ela, nenhuma capaz de vencê-la. Agora, com a pessoa de Cristo, Senhor da morte, Ele que é mais forte do que a morte, já manifesta essa sua superioridade com o filho da viúva de Naim, com Talita cum e com Lázaro. Aliás, o livro do Cântico dos Cânticos diz que o amor é forte como a morte. Mas o Antigo Testamento só vai até aí. A morte é forte, é impactante, é chocante, é poderosa. O livro do Cântico dos Cânticos diz que o amor é forte como a morte, mas não diz o Antigo Testamento que o amor é mais forte do que a morte. Diz que é forte como a morte. Como? Igual? Não superior. E convinha que fosse assim. Porque o amor de Deus pelos homens que se encarnou, esse sim é mais forte do que a morte. Não há uma única frase no Antigo Testamento que diga que o amor é mais forte do que a morte. Porque se dissesse, o amor no Antigo Testamento venceria a morte e logo haveria ressurreição no Antigo Testamento. E não houve ressurreição, houve ressuscitação, por favor. Os corpos das pessoas que tocavam nos restos mortais do profeta Elias voltaram a viver. Mas atenção, isso não é ressurreição para nunca mais morrer, é ressuscitação, volta a viver para depois morrer. Como voltaram a viver para depois morrer o filho da viúva de Naim, Talita cum, e o próprio Lázaro, que, como vimos no encontro passado, foi assassinado. Então, convém que o Antigo Testamento tenha esse limite. Cântico dos Cânticos, capítulo 8. O amor é forte como a morte. Se isso é bonito, não resolve o problema, com o devido respeito ao Antigo Testamento. Não resolve. Não resolve porque se é forte como a morte,
não é capaz de vencê-la, tem apenas o mesmo poder da morte. Só que o amor vai se encarnar. Só que o amor não dos homens, mas o próprio amor, que é Deus. Deus que é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8, se encarna. E se encarnando, assume a possibilidade de morrer. E morrendo por amor, aí sim, esse amor na cruz é forte como a morte, mas ao terceiro dia se revela mais forte que a morte. Assim, o relato que nós vamos ver agora, os evangelhos narram o relato da ressurreição, cada um com sua peculiaridade. Temos a narrativa de Mateus, a narrativa de Marcos, a narrativa de Lucas e a narrativa de João. Eu escolhi a narrativa de Mateus, porque ela contém uma frase que, para mim, eu penso que é importantíssima na abordagem do mistério do novíssimo, primeiro novíssimo, que é a morte. Vamos ao texto. Mateus capítulo 28, vamos ler em pedacinhos e depois tecer alguns comentários, porque é um texto riquíssimo. É o texto que relata a vitória definitiva de Jesus sobre a morte. Por isso, a ressurreição, domingo da Páscoa, na ressurreição do Senhor, é a maior solenidade, o dia mais importante do ano para um cristão. Depois do sábado, quando amanhecia o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um violento tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Atenção! Violento tremor de terra. Vocês se recordam que é um fenômeno parecido com o do dia de Pentecostes? Pentecostes é um vento impetuoso que assalta o cenáculo, que está de portas fechadas com os discípulos e os apóstolos e Nossa Senhora, aguardando a vinda do Espírito Santo. Ali para a vinda do Espírito, aqui para a ressurreição de nosso Senhor. Agora, uma pergunta: se o corpo de Jesus atravessa paredes, como de fato Jesus, estando as portas fechadas, os apóstolos no cenáculo, o corpo de Jesus ressuscitado atravessa as paredes e ele diz: a paz esteja convosco. Qual a finalidade de um anjo do Senhor descer do céu, rolar a pedra e sentar-se sobre ela? Foi para que Jesus passasse? Não, Jesus não. O corpo de Jesus, o corpo ressuscitado de Nosso Senhor não precisa disso. Ele atravessa qualquer lugar, é um corpo com características diferentes da nossa. Nosso corpo não consegue atravessar uma parede, mas o corpo do ressuscitado sim. É um corpo que está em outra dimensão, a dimensão do Pai. Portanto, não mais sujeitos às leis da física, ainda que o corpo de Jesus, não por necessidade, mas por conveniência para tirar o medo dos judeus, queresse, Jesus devesse. Na verdade, ele quis comer alguma coisa. O corpo ressuscitado não precisa comer. Jesus come por pura conveniência para dissipar a dúvida dos apóstolos. Portanto, a pedra é rolada justamente para mostrar a quem está fora do túmulo que dentro do túmulo não existe mais um corpo. Tanto é que São João e São Pedro correrão ao túmulo. João chega primeiro, mas não entra. Pedro chega depois e é o primeiro a entrar. E vão contemplar apenas o sudário, o corpo não está mais ali. A pedra então é removida, não para que o corpo de Jesus saia, como se ele ressuscitasse e ficasse ali, ai, 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 se ninguém abriu a pedra, eu não consigo, etc. Pura bobagem. Essa conjectura. O anjo rola a pedra justamente para que quem está fora compreenda que não existe mais um corpo ali. Tanto é que os anjos vão dizer isso às mulheres. Continuemos o texto. Resplandecia como relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. É a manifestação do anjo do Senhor, que recebeu a incumbência de abrir, de rolar a pedra. Portanto, tem que ser uma personagem com uma dignidade toda especial. Por ser anjo, isso sem dúvida alguma já diz tudo, mas o anjo se visibiliza, assume uma forma humana, justamente para causar impacto naquelas pessoas que vão chegar ali e com quem os anjos vão conversar.
Vendo isso, os guardas pensaram que morreriam de pavor. Aqui nós temos outras personagens que vão causar um certo mal-estar à igreja. Qual é o mal-estar? Eles vão dizer às autoridades que vão entregar dinheiro para eles, propina, essa é a palavra certa, vão corromper esses senhores que estão aqui para que eles mintam, para que eles digam que os cristãos rolaram a pedra e roubaram o corpo de nosso Senhor. Esse boato foi espalhado e perdurou durante muito tempo entre os judeus. Convinha que o anjo do Senhor, com veste resplandecente, fosse visto por esses senhores, que ficaram apavorados. Avancemos o texto, por favor. O anjo disse às mulheres: não temais, sei que procurais Jesus que foi crucificado. Não está aqui. Ressuscitou, como disse. Vinde e vede o lugar em que ele repousou. Ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ele vos precede na Galileia. Lá o haveis de rever, eu vos-lo disse. Aqui temos outras personagens que aparecem, as mulheres. A Escritura diz que é Maria Madalena e as suas companheiras, aquelas que acompanhavam Nosso Senhor durante sua vida pública. Elas estão assustadas, como os soldados, só que esses fogem e vão dar a notícia para as suas autoridades que vão corrompê-los, que vão entregar dinheiro para que eles mintam, para que eles deturpem aquilo que aconteceu. Agora nós compreendemos porque a pedra foi removida, porque o anjo primeiro tranquiliza as mulheres, diz que ele sabe que elas estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está mais ali. Ressuscitou, como disse. Aliás, Jesus havia dito algumas vezes que era necessário que ele subisse a Jerusalém, que ele fosse rejeitado pelos homens, fosse entregue aos seus algozes, sofresse, morresse e ao terceiro dia ressuscitasse. Não saia daí. No segundo bloco vamos continuar este relato. Estamos estudando o mistério da morte, o primeiro dos novíssimos, e esse relato é crucial porque é nele que nós temos a vitória definitiva de Jesus sobre a morte, no dia da ressurreição, 3 dias após a sua morte e sepultamento, conforme as Escrituras, o Senhor Jesus triunfou sobre essa realidade cruel que tanto atormenta a humanidade toda e que foi causa de indizível sofrimento para ele, que agora, ressurrecto, não está mais sujeito a essa tirânica realidade. Não saia daí, até o próximo bloco, se Deus quiser.